TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração, coração, Sagrado Coração. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Querido irmão e irmã, estamos iniciando mais um programa no Coração de Jesus. Este é o último programa, do mês de novembro. Próxima semana já estaremos no dia 2 de dezembro, já vivendo o tempo do Advento em preparação ao Natal. Por isso eu convido você para que nós possamos verdadeiramente fazer um momento de louvor, de adoração, de meditação, de agradecimento pela nossa vida, pela nossa história. Rezar pelo mundo inteiro, pela humanidade, pelo nosso Brasil, para que reine verdadeiramente a paz, o amor de Deus, a vontade de Deus seja feita. Custe o que custar, não importa por onde nós teremos que passar, nem que passaremos pelo vale da aridez, saberemos que isto será bom para a nossa purificação, para a nossa conversão, para que nós possamos aguardar, esperar e acolher a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama, e que veio ao mundo para nos salvar e não para nos condenar. E a nossa vida, a nossa história, são cheias de fatos, de acontecimentos concretos para que nós possamos ir nos desapegando, de tudo aquilo que não convém ao cristão, ao Filho de Deus, aquele que realmente quer fazer a vontade de Deus, deve discernir no dia a dia que não podemos servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, Porque ou nós vamos fazer o que um pede e rejeitar o outro, ou ao contrário. E o dinheiro é a raiz de toda a infidelidade do ser humano, Por causa do dinheiro, o ser humano, porque tem medo do amanhã, tem medo da cruz, tem medo de sofrer, tem medo da morte, não acredita piamente na vida eterna, tem medo que depois as coisas serão piores, Então o dinheiro ele vai fazendo com que muitas pessoas sejam corruptas, mentirosas, falsas, que roubem, que enganem, que sejam dúbias, que ajam dubiamente. Todos nós somos dúbios, todos nós temos a consequência do pecado original. Porém, o dinheiro ele é como que jogar gasolina no fogo, é fazer com que aquele coração que está ali já ferido, machucado, sofrendo, ele vai se deteriorando, ele vai procurando nas coisas do mundo aquilo que só pode encontrar em Deus, no Senhor e na vontade do Pai. Então, é preciso uma vida de oração. Jesus rezava, Jesus rezava intensamente em todos os momentos. O Senhor, ele jamais
né, fazia alguma coisa sem antes, né, pedir ao Pai discernimento, né, sabedoria, conhecimento de causa, né, transparência, ser verdadeiramente, né, o Filho de Deus encarnado, não somente, né, fisicamente, né, espiritualmente, mas também, né, fazendo a vontade de Deus. Então, que o Senhor hoje nos ajude, nos ilumine. E a primeira providência, né, que nós deveremos tomar agora, neste momento, é reconhecer esse amor incondicional de Deus por nós. Reconhecer que nós pecamos, que erramos, que fomos falhos, que não amamos como deveríamos ter amado, que ainda fizemos muitas coisas que não deveriam ter sido feitas. Então, a primeira coisa agora é reconhecer e acolher o perdão de Deus. E depois pedir ao Senhor também que a graça dele, né, vá nos regenerando, vá fazendo com que diminua em nós, né, aquela inclinação às coisas erradas e que nós dobremos os nossos joelhos, a nossa vontade, né, a nossa consciência à palavra de Deus, ao amor de Deus, à intervenção de Deus em nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa história, por tudo aquilo que estamos vivendo e fazendo, né? Agradecer ao Senhor por tudo que está nos acontecendo, né? Pedir a Ele que a gente não se rebele, que a gente não duvide, que nós não viemos a mergulhar no mar da desolação, de achar que tudo acabou, não é? Vamos permanecer firmes, né? Vamos continuar a nossa caminhada sabendo que Deus, Ele estará sempre ao nosso lado. Muitas pessoas, né, estão apegadas a esta vida, a este mundo e muitas vezes, né, quando as coisas são contrárias, quando as coisas não acontecem do jeito que havia planejado, né, entram em desespero. Outros manipulam a realidade, né, enganam, mentem, usam do poder, né, para roubar, né, para ludibriar, para mentir, para impor a sua vontade. Porém, a gente sabe que nós não somos eternos aqui neste mundo, né? Nós estamos de passagem, nós não ficamos aqui. Então, o que nós poderemos fazer? Continuar caminhando segundo a vontade de Deus. Ele jamais irá abandonar os seus filhos, né? E se nós tivermos que passar por alguma situação, né, que nos faça, né, sofrer, passar por alguma necessidade, passar por alguma injustiça, que nós possamos oferecer isso em reparação dos nossos pecados, né? E agora, este é o momento de nós também, né, agradecer e rezar ao Senhor porque tem nos amado do jeito que somos. E às vezes que nós, muitas vezes, não reconhecemos este amor, pecamos, né, duplamente. E aí é o momento de nós agora reconhecer que muitas vezes também fomos injustos, que muitas vezes também não demos a Deus o valor que o Senhor, né, Ele merece. E é isto que muitas vezes, né, causa as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas desilusões, porque às vezes a gente confia muito mais nas pessoas, né, nos políticos, nos atletas, nas músicas, né, nos prazeres da carne, no pecado. E isto, né, nos traz, né, como que uma decepção muito grande, porque o único que pode acalmar o nosso coração, o único que pode nos dar a certeza, né, de que
podemos ter aquela alegria, aquela paz, aquela segurança, né? É o Senhor. Né? É como aquele homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Né? Vieram as enchentes, as tempestades, vieram as dificuldades, os problemas, vieram aquelas situações difíceis que a gente não esperava, né? Muitas vezes a gente trabalha, né? Às vezes a gente estuda, dá duro, né? A gente muitas vezes faz de tudo, né? Para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e isso às vezes não acontece. Acontece às vezes aquilo que a gente não queria. E aí se eu, né, não estou com a minha casa, que é a minha fé, a minha vida, né, a minha confiança arraigada, né, no Senhor, na rocha que é Cristo, eu acabo desmotivado, desmoronando e me autodestruindo. Por isso, meu querido irmão e irmã, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando pela TV Imaculada, vamos levar a nossa vida a sério, né? Vamos pedir ao Senhor que nos dê uma fé inquebrantável. Vamos realmente, voltar o nosso coração para Deus. Vamos clamar ao Senhor, pedir a Jesus, a Nossa Senhora, rezar o Santo Rosário, ler a Sagrada Escritura, confessar nossos pecados, pedir perdão para quem nós precisamos, né, perdoar, doar o perdão para quem precisamos também dar o perdão, voltar o nosso coração para Deus, viver verdadeiramente uma vida com uma fé adulta, em oração, humildes, apegados somente em Deus e praticando a caridade, né? E a caridade passa por não julgar, não condenar, né? Não falar mal dos outros, mas falar a verdade, né? Falar mal dos outros é a gente zombar dos outros, é a gente desprezar os outros, né? Mas falar a verdade é um critério evangélico, trazer as coisas às claras. Então, que o Senhor nos ajude. Eu sei que a semana foi cansativa, foi tensa, né? Cheia de provações, de dificuldades, porém vamos agradecer ao Senhor, porque também tudo isto foi para o nosso crescimento, foi para que nós pudéssemos, né, verdadeiramente colocar Deus em primeiro lugar e não a Copa do Mundo, né, não a seleção brasileira, não as coisas deste mundo, que também são boas e importantes, mas não são mais importantes e não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é fazer com que a nossa fé esteja voltada na vontade de Deus. Oremos. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas. Em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo, que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de novembro. Rezemos para que as crianças que sofrem, as que vivem na rua, as vítimas das guerras, os órfãos, possam ter acesso à educação e possam redescobrir o afeto de uma família e também serem evangelizadas. Intenção da nossa arquidiocese, que este ano litúrgico rezemos pelos leigos e leigas que atuam em nossas paróquias, comunidades e pastorais, para que todos vivamos emanados e em operosa vigília, a serviço de Cristo, Rei do Universo, tendo como exemplo e intercessores todos os santos e santas de Deus. Nós agora vamos preparar o nosso intervalo. Eu convido você,
para que nós possamos nos manter em silêncio, em oração. Nós vamos fazer um canto agora, né? Que prepare o nosso coração para que possamos voltar no segundo bloco e aí sim, né, escutar o Evangelho do dia. Ó minha alma, retorna a tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado. Meu querido irmão e irmã, o Evangelho, ele é uma boa notícia, né? É uma palavra de Deus, é um mandamento do Senhor, é uma catequese, né, para a nossa vida, para a nossa história. Todos nós temos uma realidade concreta, né? Todos passamos por momentos bons e momentos um pouco difíceis, outros complicados. Às vezes a gente entende, às vezes não, né? Às vezes a gente consegue aceitar, outros momentos a gente também, né, se rebela, fica triste, desanima, quer ir embora, desistir de tudo. Isso é perfeitamente normal, né? O que não é normal é a gente permanecer, né, num estado, por exemplo, que nunca mude, né? A pessoa está sempre feliz, isso não existe, né? Ou está sempre deprimido, triste, ou raivoso, revoltado, né? Então aí sim entra, né, uma terapia mais intensiva, né? Um tratamento até com medicamento, se for o caso, não é? Porém, mesmo assim, para que a gente não entre num estado, né, de ficar inerte, de não reagir ou, sei lá, de largar tudo de mão, é necessário, né, que a gente vá tomando doses, né, vamos dizer assim, todos os dias, né, da palavra de Deus, né, em pequenas proporções, para que, né, nós possamos nos manter equilibrados, né? Equilibrados não significa que nós não teremos, né, altos e baixos, né? Totalmente ao contrário, né? Mas nós vamos entender o porquê das coisas, né? Nós vamos discernir, né, melhor para que Deus está permitindo
determinada situação na nossa vida, não é? Na vida da humanidade, na nossa história. Então, é isso que traz a palavra de Deus para nós. E também, né, a certeza de que Deus não perdeu o controle da nossa história, da vida do ser humano, né? Porque há coisas, há situações que acontecem, né? Porque Deus respeita a nossa liberdade e tem pessoas, né, que usam da sua liberdade para coisas erradas, para o mal, né? Assim como tem pessoas que usam para o bem, né? E todos nós, né, em diferentes momentos, né, usamos às vezes a nossa liberdade para fazer o bem e temos a vida, e em momentos, né, diversos também fazemos coisas erradas e, né, a consequência é a morte, é o sofrimento, são as dificuldades. Mas tem pessoas, né, que vivem manipulando a realidade para o bem próprio, né, e para a destruição dos outros, e isso é diabólico, isso não vem de Deus. Então, nós que somos cristãos, nós que estamos na caminhada, nós sabemos que isso existe, porém, a gente não pode desanimar e nos revoltar. É um momento, a única coisa, né, que pode mudar, né, uma determinada situação, quando chega em determinada, né, situação, às vezes perde-se o controle de tudo, às vezes não tem mais em quem, né, buscar, né, a solução, nem nos órgãos competentes, nem sei lá, naquelas pessoas que a gente tanto confiava, né? Aí sim, né, é o momento, né, em que a gente deve dobrar os nossos joelhos. Agora, por que precisa chegar neste momento? Porque Deus não quer isso, mas o problema é que nós humanos não entendemos isso, nós temos dificuldades, parece que a gente tem vergonha de dizer que precisamos de Deus, que precisamos de rezar, que precisamos confiar em Deus. Parece que isso é coisa de pessoa fraca, débil, que não tem o que fazer na vida, né? Entenderam? Então, me parece que nós caminhamos, né, para esta realidade, né? Parece que Deus, né, está permitindo uma situação mundial para que a humanidade não se destrua, né? E para isso a humanidade vai ter que passar por uma grande purificação, né, de atitudes, da alma, do coração, né, e tomar uma decisão, né? Nós queremos servir a Deus ou ao demônio, né? Não tem outra realidade, não tem outro caminho, né? O único caminho é Jesus Cristo, porque o caminho que nos leva para a morte, ele é tortuoso, né? Ele é um caminho sem volta. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, que possamos abrir o nosso coração agora, aclamar este santo evangelho e deixar que esta palavra renove as nossas forças, a nossa energia, a nossa história, a nossa consciência, que possamos verdadeiramente tomar uma decisão, né, de que se nós não voltar o nosso coração para Deus, se nós não clamar ao Senhor, né, que intervenha na nossa vida, que nos ajude em nossas decisões, nós verdadeiramente não vamos nos realizar. Vamos cantar então? Vamos aclamar o Evangelho? Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Acrescentou ainda esta comparação: olhai para a figueira e para as demais árvores.
Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão e querida irmã. Que evangelho, né, maravilhoso que vem para nós justamente, né, no momento em que nós precisamos ouvir esta palavra. Nós estamos passando num período da história, né, bem complicado, né? Não precisamos entrar em detalhes, todos nós sabemos o que está acontecendo, né? Não somente dentro da igreja, na família, na política, enfim, no coração e na vida, nos relacionamentos humanos, né? Então Jesus, hoje, ele vai dizer assim, né? Olha, como é possível, né, que vocês humanos, né, sabem dizer, né, apareceu uma nuvem lá no oeste, né, vai chover, né? O sol está um pouco mais radiante, vai fazer seca, não é? Enfim, deu um vento, não, vai agora, né, preparar para vir uma tempestade, né? Então, enfim, Jesus ele vai dizer isso, né? As pessoas, de uma forma, né, geral, mas principalmente os mais antigos, né? Quando não tínhamos tantas equipes meteorológicas para fazer previsão do tempo, eles sabiam dizer essas coisas, né? Nós, dessa nossa idade contemporânea, um pouco a gente usa mais, né, os programas de televisão, de rádio, de internet, para poder, né, saber como ou o que vem por aí. Porém, a gente sabe que muitas vezes até, né, a ciência falha, né? Porque a natureza ela é incontrolável, né? E isso é uma coisa que você já faz uma previsão, mas a gente não pode afirmar que isso vai acontecer. Então, o que nós podemos fazer, né, é confiar em Deus. Faça chuva ou faça sol, né? Faça seca ou que esteja o clima normalizado, nós não podemos duvidar da ação de Deus, né? O que é impossível para nós humanos, né, até mesmo de compreender, de aceitar, né, a nossa história, os acontecimentos, para Deus não é impossível. Então, o Senhor, ele vem falar sobre estas coisas, né? Ele vai dizer assim, olha, vocês querem saber quando é o final dos tempos? É muito simples. Basta observar que no final dos tempos haverão guerras, né, conflitos, filho contra pai, pai contra filho, né, famílias destruídas. A fé vai, né, esfriar, né? Jesus, ele vai dizer, olha, quando eu voltar, será que ainda encontrarei fé na terra? Então agora eu pergunto a você que está nos assistindo, como está a tua fé? Existe fé na terra? Ou existem interesses? Fé é uma coisa, interesses que Deus mude a história é outra, né? Que Deus transforme uma realidade é outra coisa. Fé é eu dizer, Senhor, mesmo, né, que caia uma árvore na minha frente, mesmo que abra-se um buraco, né, um precipício, né, acho que é assim que fala, né, à minha esquerda, outro à minha direita, mesmo que eu venha a cair, né, mesmo que eu venha a morrer, né, o Senhor vai estar comigo, não vai me abandonar. É como Pedro, que caminhou sobre as águas, né? E aí ele começa a afundar porque sente um vento gelado, quer dizer, as situações contrárias, né? Situações, começa a ouvir, né?
dificuldades, problemas, ameaças, corrupções, né? Seus pecados, enfim, ele fica com medo. E aí começa a afundar, porque olha para si mesmo, né? Baixa a cabeça, olha para si mesmo. Não olha para Jesus, não olha para o Senhor, não olha para a cruz. E aí ele grita: Senhor, salva-me, estou perecendo, estou afundando. Então, aquilo que eu falava, né, antes da proclamação do Evangelho, às vezes, porque a humanidade não se converteu, porque duvidou, porque não fez aquilo que Nossa Senhora pediu que se fizesse, né? E quem é católico, quem é cristão sabe o que ela pediu. Nós estamos passando por uma situação, né, a qual Nossa Senhora previu e falou que estivéssemos preparados. Então, o que nós podemos fazer hoje? Não sei, né, porque a situação às vezes não tem mais como reverter ela, não tem mais como a gente evitar alguma coisa que nós mesmos provocamos ou não fomos obedientes a Deus e pela nossa desobediência atraímos, né, esta situação difícil a qual estamos passando. Então, o que a gente pode fazer agora? Não duvidar que Deus possa mudar alguma coisa. Não duvidar que Deus irá nos abandonar. Aquele salmo que diz: mesmo passando pelo vale da morte, né, da seca, né, da fome, da nudez, nós seremos acompanhados pelo Senhor, porque Ele nos ama. E às vezes, né, um pai, né, que ama verdadeiramente, ele corrige para que o filho não venha se destruir, porque Deus não quer a morte do pecador, do ser humano, do filho, da filha de Deus, de você, de mim, mas Ele quer que a gente se converta e tenha vida e vida em abundância. Ele quer destruir a idolatria, o egoísmo, a vaidade, o orgulho que está em nosso coração. E que nós possamos verdadeiramente amar um único Deus, não o Deus das coisas materiais, do dinheiro, da pornografia, da bebida, do sexo e do que você quiser colocar aí. Então, querido irmão e irmã, nós vamos cantar agora, pedir ao Senhor que esta palavra possa produzir em nós o discernimento, para que a gente não murmure, não reclame, agradeça, prepare-se e tenhamos forças, coragem e fé para superar os momentos difíceis, os desafios da nossa vida. Cantando. O teu poder, mostrando a criação, erguendo as mãos, diga: Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. diga: Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. respira e diga: Quão grande és tu. manda falar nas matas, florestas. Matas e florestas. Tuas lágrimas me deu a missão de estar contigo aonde for, te socorrer quando andares mal, ser teu conforto quando sentires dor. Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião, aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão e sempre,
Serei os teus olhos quando a dor te cega. Te levo em meu colo se o teu passo falha. Serei um elo entre o céu e você, pra sempre. Serei tua luz se a escuridão te assusta. O abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardião. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. E agora, meu irmão e irmã, pela intercessão de Nossa Senhora, vamos pedir em oração por cada um de vocês que nos acompanham pela TV Imaculada. Um momento importantíssimo de rezarmos, de pedirmos que Nossa Mãe, que é a Nossa Senhora das Graças, todas as bênçãos, graças, milagres, elas chegam ao mundo pela intercessão de Nossa Senhora. Ela que intervém, ela que está mais próxima do Senhor, porque gerou o Senhor neste mundo. E lá no céu, o Senhor a acolheu e a colocou-a junto no seu trono, para que ela, junto dele, possa interceder por nós, escutando as nossas orações, nossos pedidos, nossos clamores, até mesmo daqueles que já se encontram lá no céu. Junto aos anjos, ela sabe todas as coisas, porque foi fiel, porque era uma pessoa de oração, tinha uma intimidade imaculada com o Senhor. Conhecia todas as coisas. E mesmo quando ela não entendia, mesmo quando ela também não conseguia compreender toda aquela realidade, ela não murmurava, mas guardava em seu coração, porque sabia que tudo era importante, tudo era bom para o seu crescimento, para a evangelização, para a salvação do ser humano. Vamos rezar aqui pela Alda, do bairro São Francisco. Alda, ela está rezando pela alma de Edson, de seus pais e irmãos, pela saúde da Ana, da Daniela. Também ela pede uma intenção particular. A Marlene, saúde da sua família, em especial aos seus netos Helena e Miguel. Pelo Rafael, ela da Vila Glória, ela está rezando, pela saúde da sua família e também pela saúde de todos os funcionários e benfeitores e milites da TV Imaculada. Também quero rezar pela Ada, que perdeu um netinho, 6 meses, que é também meu sobrinho, que nasceu prematuro, mas não conseguiu, levar adiante a sua vida. Deus o chamou para uma outra missão. Que Deus acolha essa criança, o Vitor, no céu, que ele seja um anjo que venha interceder pela vida de todos aqueles que estão precisando da graça de Deus. A Norma, pela saúde física, espiritual, mental e financeira de Carlos, da Ana, de todos os irmãos e familiares, também pelo descanso eterno de seus pais, Casimiro e Francisco, pelo sogro João e pelo cunhado Jair. A Carol, pela família de Ney, também de Carol, de Enzo, principalmente pelo primeiro servir do Enzo no acampamento infantil neste final de semana, pelo padre Giovanni, da paróquia Cristo Redentor. Este final de semana teremos um acampamento infantil na paróquia também Nossa Senhora da Abadia, Então que todas essas crianças que estarão lá reunidas possam ter essa graça do amor e do reconhecimento de Deus. Nós agora vamos invocar o Espírito Santo sobre todas essas intenções, sobre você que está aí nos acompanhando. Coloque agora as mãos no seu coração, faça o seu pedido. Peça ao Senhor que abençoe esses objetos que você tem aí com você, como velas,
escapulários, terços, água, carteira de trabalho, exame médico, remédios e suas intenções particulares. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe estes irmãos e irmãs que aqui enviaram suas mensagens, seus pedidos e os que nos acompanham pela TV Imaculada. Que desça a bênção de Deus sobre todos nós, em especial pelas necessidades primárias de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, eu quero te fazer um convite, um pedido. Se você percebe que a TV Imaculada, aqui de Campo Grande, é importante para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, para a sua vida, é preciso que nós ajudemos, que nós mantemos, que nós possamos melhorar a qualidade da infraestrutura da TV Imaculada. Esta semana, uma das câmeras que são usadas aqui para transmitir os programas, ela chegou no final da sua vida útil. E uma câmera dessas, ela custa no mínimo de 25 a 30 mil reais, as mais simples. E nós precisamos, para que o programa, ou os programas e tudo aquilo que acontece, dentro da nossa igreja, da nossa arquidiocese, possa ser assim transmitido em primeira mão e chegar até a sua casa e na vida de tantas pessoas que às vezes estão aí sozinhas, abandonadas, em casa, nos hospitais, em algum rincão, que a gente fala, uma fazenda, uma chácara, um bairro, uma situação difícil. Eu peço que você, se você sente no teu coração, que você possa doar, sem medo. É o teu melhor investimento, tá? Às vezes você não pode falar, você às vezes não tem esse dom, às vezes você não quer vir aqui rezar, você às vezes não quer mostrar a sua imagem na TV, porque a gente entende, é um dom que Deus dá a algumas pessoas, outras não têm esse dom. Às vezes você não tem também um tempo disponível de ir evangelizar, então faça isso com os bens materiais em espécie, e essa evangelização ela vai continuar. Então, se você sente no teu coração, se você sentiu hoje que este programa chegou na tua vida de alguma forma, Deus está te chamando a você colaborar, a você ser generoso, a não ter medo, a fazer desta doação verdadeiramente um ato de caridade. Oremos. Alto, detenha-te, demônio, detenham-se toda a maldade, todo o perigo, todo o desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações, detenha-se todo inimigo, toda enfermidade, detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Querido irmão e irmã, eu agradeço a sua companhia, você ter estado com a gente. Continue, agora a programação da TV Imaculada, ela está cheia de bons programas, de uma palavra edificante para a sua vida. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de irmão nós. E irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Só sei dizer, eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu.